Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, a questão central, amor ou egoísmo? Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar e para suplicar tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor abra a nossa mente e nos dê a iluminação do Espírito Santo para entendermos a tua verdade, a tua missão e o teu desejo para a nossa vida. Ouve a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A questão central, amor ou egoísmo? O verso áureo: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, o verso 10. Queridos, imaginemos que você seja um pastor cuidando de suas ovelhas, de suas cabras, nas encostas, lá no Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. Você ouve as palavras de Jesus e fica surpreso com o que ele falou? Enquanto o sol poente brilha no templo dourado e se reflete nas magníficas paredes de mármore, Jesus afirma: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, verso 2. Os discípulos ficam confusos com essas palavras de Jesus. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Como elas se relacionam com o fim do mundo, sobre o qual os discípulos de Jesus perguntaram? Você ouve enquanto Jesus mistura de forma magistral os eventos que levariam à destruição de Jerusalém com os que ocorreriam antes do seu segundo advento. Na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de Satanás para enganar e para destruir o povo de Deus no fim dos tempos. Estudaremos hoje a dupla estratégia satânica para destruir o povo de Deus. O que o diabo não consegue fazer pela perseguição, ele espera alcançar através da concessão, fazendo com que o povo de Deus faça concessões ao reino das trevas. Deus nunca é pego de surpresa, meu querido irmão, minha querida irmã. E nos momentos mais difíceis, Deus preserva e cuida do seu povo. A lição desta semana está baseada nos capítulos 1 e 2 do livro Grande Conflito. Na parte de domingo, um Salvador de coração quebrantado. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João, o discípulo amado, escreveu em João capítulo 1 e o verso 11: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que tragédia! Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição iminente de sua amada cidade. O amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependesse e aceitasse seu gracioso convite de misericórdia. Queridos, qual foi a atitude de Jesus para com o seu povo e a resposta deste povo à sua graça? Vamos ver o que está em Lucas capítulo 19. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Vamos ver então os versos 41 a 44. Leia comigo. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também
ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Vamos ler também Jesus Cristo fazendo uma profecia acerca da destruição de Jerusalém. Os discípulos ficaram assustados diante das palavras de Jesus. Vamos ler também em Mateus 23. Mateus capítulo 23, os versos 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Queridos, palavras duras, palavras de advertência. Aquele que conhece o fim desde o princípio anuncia as coisas que estão ainda por acontecer, para que quando acontecerem essas coisas, nossa fé seja fortalecida. Abra sua Bíblia também em João, o Evangelho de João, o capítulo 5, e vamos ver o verso 40. O Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus apelou para o coração de Israel. E Jesus disse: vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. As advertências de Jesus são com o propósito de provocar o arrependimento, a reconsagração do seu povo. Mas isto não aconteceu. O templo era o orgulho da nação de Israel. Eles não poderiam nem sonhar, nem imaginar de que aquele templo poderia ser destruído. Mas, queridos, aquilo que você acha que não pode acontecer ou que nunca vai acontecer, poderá acontecer sim. Os judeus pensavam que Deus, o Deus de Israel, nunca permitiria que o templo fosse destruído. Mas, em 586, o templo de Salomão também foi destruído. Queridos, em 586, quando Babilônia cercou Jerusalém, o templo foi destruído. E, queridos, agora, novamente, Jesus estava fazendo uma predição, uma profecia que se cumpriu no ano 70, quando Tito cercou Jerusalém, e Jerusalém foi destruída e o templo também foi destruído. Portanto, em 586 a.C. e também no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. É difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Milhares, ou diríamos, mais de 1 milhão de pessoas, morreram na destruição de Jerusalém no ano 70, quando o general Tito cercou Jerusalém e destruiu-a. Jerusalém foi totalmente devastada. Homens, mulheres e crianças foram mortos. Onde estava Deus enquanto o seu povo sofria? A resposta é clara. Seu coração, o coração de Deus, estava partido. Durante séculos, Deus estendeu a mão ao povo. Devido à rebelião, perderam a proteção do Senhor. Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas do seu povo. Deus permite que as consequências naturais da rebelião se desenvolvam. Deus não causou a matança de crianças inocentes, pessoas inocentes. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás e não de Deus. Satanás se deleita na guerra, pois a guerra desperta os piores sentimentos humanos. Ao longo do tempo, tem sido seu propósito
enganar e destruir e depois culpar Deus. Queridos, vamos ler agora Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos ver os versos 15 a 20. Mateus capítulo 24 e os versos 15 a 20. Aqui estão as profecias de Jesus. O capítulo 24 de Mateus é conhecido como o Apocalipse nos Evangelhos. E o verso 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Jesus falou da abominação da desolação mencionada em Daniel capítulo 11 e em Daniel capítulo 12. A abominação da desolação tem dupla aplicação. Dupla aplicação. Aplica-se à destruição de Jerusalém no ano 70, quando Roma imperial cercou o povo de Deus, e aplica-se também ao tempo do fim, quando novamente Roma, mas agora será Roma papal, cercará o povo de Deus agora no tempo do fim, exatamente no momento em que a abominação, desolação dos últimos dias estiver para ser imposta sobre o povo, sobre o mundo. A abominação da desolação, lá no ano 70, foi o cerco de Roma imperial cercando o povo de Deus. E a abominação da desolação, agora no tempo do fim, será Roma papal cercando o povo de Deus, impondo uma lei dominical, um decreto dominical, perseguindo o povo de Deus. Esta profecia de Jesus tem dupla aplicação. É assim que a serva de Deus menciona no livro O Grande Conflito, na página 25 e 26. Se você quiser, você pode ler no Grande Conflito, página 25. Aqui, Deus escreveu através da sua serva. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Mas a abominação da desolação sempre tem a ver com Roma. Primeiramente, no ano 70, com Roma imperial. E agora, no tempo do fim, com Roma papal. Roma, sempre Roma. E aqui na página 26 do Grande Conflito diz assim: o Salvador advertiu os seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem arvorados em terra santa, a qual se estendia por alguns estádios fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Portanto, o sinal para fugir era o cerco de Jerusalém. Quando Jerusalém fosse cercada e os estandartes idolátricos romanos fossem fincados em terra santa, o povo de Deus dentro de Jerusalém sabia que era momento de fugir. Mas como fugir se Jerusalém estava cercada? Quando Jesus fez esta profecia, ele estava dizendo que Deus proveria um meio para a fuga, um meio, um jeito para escapar da morte, da destruição de Jerusalém. Portanto, meus queridos, no ano 66, 67, Jerusalém foi cercada. Foi o primeiro cerco. Porém, queridos, no ano 68, Nero suicidou. Nero, que era um monstro, um agente de Satanás, ele suicidou no ano 68. Então, Vespasiano, pai de Tito, ele era o candidato para ser o próximo imperador de Roma. Mas os exércitos de Roma estavam cercando Jerusalém. Então, Vespasiano mandou um aviso para o exército que estava cercando Jerusalém, que eles deveriam voltar para Roma, que ele precisaria do exército para se tornar o próximo imperador de Roma. Então, quando a notícia chegou até o exército romano lá na Palestina, eles retiraram o cerco. Foi por esta razão que o primeiro cerco de Jerusalém foi removido, retirado. E o exército romano começou a voltar
para Roma. Mas, queridos, logo que Vespasiano se tornou o imperador de Roma, ele mandou outro aviso para o exército: não precisam vir mais. Agora eu já sou o imperador de Roma. O exército pode voltar para Jerusalém e cercar a cidade novamente. E agora, não através de Céstio, mas agora através de Tito. Tito, o filho de Vespasiano, o filho do imperador. Agora ele comandou o exército romano, que retornou e fez o segundo cerco de Jerusalém, quando realmente a cidade foi destruída no ano 70. Não ficou pedra sobre pedra. E mais de 1 milhão de pessoas, judeus, que estavam dentro de Jerusalém, mais de 1 milhão foram mortos. Queridos, isto aconteceu no cerco de Jerusalém. Esta foi a abominação da desolação que se cumpriu com Roma imperial. Mas, lembre-se, esta profecia tem dupla aplicação. E nós lemos aqui no Grande Conflito, na página 36. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. Que outro cumprimento vai ocorrer com esta profecia de Mateus 24:15? Agora, no tempo do fim, quando através da lei dominical, Roma papal vai cercar o povo de Deus. Queridos, o primeiro cerco do povo de Deus, o primeiro cerco de Roma papal, cercando o povo de Deus, pode ser considerado como sendo a pandemia. Mas este cerco foi retirado, foi removido. E 2023 foi um ano de alívio. 2024 promete ser um ano de escravidão. O segundo cerco virá. Mas o povo de Deus deve fugir antes. Fugir para onde? Fugir para o campo. A vida no campo é a recomendação de Deus. Por isso, aqui no Grande Conflito, página 36 diz que a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. E na página 37 diz: assim como Jesus preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também Jesus advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final, ou seja, a abominação da desolação do tempo do fim. E lhes deu sinais da sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura, declarou Jesus, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações. Estes sinais, que já ocorreram em 1755, 1780 e 1833, estes sinais terão um segundo cumprimento. Tem dupla aplicação. Queridos, agora, antes de Satanás, através do poder papal, aprovar a lei dominical, antes que isso aconteça, Deus vai sacudir o mundo com os sinais mencionados na abertura do 6º selo de Apocalipse 6, 12 a 15. Haverá um grande terremoto e haverá o escurecimento do sol e a lua em sangue, e as estrelas do céu cairão, ilhas e montes serão movidos dos seus lugares, e o céu vai se recolher como um pergaminho, e o mundo todo será sacudido e advertido, e o mundo todo saberá que chegou a hora do juízo dos vivos, chegou a hora do selamento do povo de Deus. Meu querido irmão, nós estamos vivendo exatamente neste momento em que os sinais que vão anunciar a chegada da lei dominical, a chegada do juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios também, nós estamos vivendo exatamente às portas deste grande acontecimento. Em breve isto vai acontecer. A maioria dos cristãos que vivia em Jerusalém no ano 70 era de origem judaica,
Deus desejava preservar estas pessoas. Por isso, Jesus deu a instrução de que quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. Mas os cristãos que estavam dentro de Jerusalém atenderam a advertência de Jesus. E nenhum cristão foi morto na destruição de Jerusalém no ano 70. Mais de 1 milhão de judeus morreram dentro da cidade, mas nenhum cristão morreu, porque todos eles atenderam a advertência de Jesus. A história vai se repetir, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora, o cerco papal contra o povo de Deus vai acontecer. Nós precisamos atender às palavras de advertência de Jesus e fugir antes, escapar para o campo. No campo, Deus proverá para você um abrigo, o alimento, o maná, a água, tudo o que você precisa. Deus vai prover para você. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que o Espírito Santo impressione você com estas profecias de Jesus para os nossos dias. Aleluia! Na parte de segunda-feira, cristãos providencialmente preservados. Queridos, a graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Céstio e o exército romano cercaram a cidade. Por volta do ano 67, mais ou menos, em um movimento inesperado, quando o seu ataque parecia iminente, eles se retiraram, porque Nero suicidou no ano 68 e o exército romano se retirou voltando para Roma, para ajudar Vespasiano a se tornar o novo imperador de Roma. Com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para a cidade de Pela, na Pérea, além do Jordão. O sinal prometido foi dado aos cristãos que aguardavam, e agora todos tiveram a oportunidade para obedecer ao aviso de Jesus. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus e nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. Eles fugiram, eles foram obedientes. Será que nós, os cristãos de hoje, estamos sendo obedientes às advertências de Jesus? Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Isaías 41, 10. Leia comigo, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Jesus é de encorajamento. Não tenha medo. Jesus conhece o fim desde o princípio. E ele anunciou aquilo que vai acontecer agora no tempo do fim. Deus é soberano sobre os eventos na terra para o cumprimento dos seus propósitos. Os fiéis enfrentarão dificuldades e até a morte pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e preservará a sua igreja. Deus permite que alguns sofram, e alguns até mesmo morram como mártires pela causa de Cristo. Por quê? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e vamos ver então os versos 35 a 38. Leia comigo. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aqui, Hebreus capítulo 11 está falando dos heróis da fé, das heroínas da fé. É uma longa lista de heróis e de heroínas da fé. Queridos, existiram mártires e ainda vão existir mártires. Por quê?
porque o número dos mártires ainda não se completou. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, especificamente o quinto selo, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, verso 11. Diz aqui: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O número dos mártires vai se completar quando a lei dominical for aprovada e o povo de Deus não puder nem comprar nem vender. Neste tempo, muitos vão morrer como mártires. E o sangue deles servirá de semente para a conversão da grande multidão. A grande multidão de filhos e filhas de Deus que ainda está em Babilônia, esta grande multidão vai sair de Babilônia. Mas o sangue dos mártires servirá de testemunho, de semente plantada que germinará e produzirá uma grande colheita para o reino de Deus. Meu querido irmão, nós sabemos que haverá perseguição quando o segundo cerco do povo de Deus por Roma papal vier através da lei dominical. Haverá mortes, perseguições, e o povo de Deus será amparado, porém alguns morrerão como mártires. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. Leia comigo. Aqui está a profecia que se cumpriu no tempo da igreja de Esmirna. Lá no tempo da igreja de Esmirna, que durou do ano 100 até o ano 313, este período foi um período de grandes perseguições. E esse período de Esmirna terminou com uma perseguição de 10 anos, do ano 303 até o ano 313. Se cumpriu aquilo que está em Apocalipse 2, verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, 10 anos, 303 a 313. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, existiram mártires e ainda existirão mártires. Mas, quer vivendo ou quer morrendo, nós somos de Jesus. Aleluia! Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram esforços vãos, porque não conseguiu. Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas se convertiam para o cristianismo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos. Com a derrota, eles venciam. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, Satanás pensou que era a derrota, mas não. Foi a grande vitória de Jesus Cristo esmagando a cabeça da serpente. Assim também os mártires, quando morrem, eles estão, na realidade, vencendo. Aleluia! Os obreiros de Deus eram mortos, mas a obra de Deus ia avante com firmeza. Meu querido irmão, a história vai se repetir e o Espírito Santo será derramado sobre você e sobre mim, e nós testemunharemos com palavras, com a nossa vida, com o nosso testemunho, e se necessário for, testemunharemos até mesmo com a nossa morte, morrendo como mártires. Seja vivendo, seja morrendo, nós somos de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, mas principalmente através da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Houve uma explosão no crescimento do cristianismo através principalmente da perseguição, porque os cristãos foram dispersos. E eles, quando dispersos, saíram por todas as cidades e países pregando o evangelho. Fiéis proclamaram a palavra com poder e vidas foram transformadas e milhares se converteram à religião de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2
Atos capítulo 2, e vamos ver o verso 41. Leia comigo, Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, como resultado do sermão de Pedro, como resultado do derramamento da chuva temporã do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O sermão de Pedro produziu um resultado espetacular, porque foram salvas e batizadas cerca de 3.000 almas. Meu querido irmão, isso é o que aconteceu no derramamento da chuva temporã do Espírito Santo. Imagine só o que vai acontecer no derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, agora no tempo do fim. Quando a chuva serôdia for derramada sobre você, sobre mim, nós, o povo de Deus, quantos milhões vão se converter? Abra sua Bíblia também, Atos capítulo 4 e o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Primeiramente 3.000 e agora 5.000. Estava acontecendo uma explosão de crescimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E também em Atos 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, como foi sobre os discípulos, existe uma explosão de evangelismo, existe uma explosão do crescimento da igreja. Atos capítulo 5 e o verso 42. Aqui diz: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E também em Atos capítulo 8, vamos ler Atos capítulo 8, os versos 1 até o verso 8. E também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Especificamente através da perseguição, os cristãos foram dispersos e saíram dispersos por todas as partes, anunciando a palavra. Deus transformou a perseguição, a dispersão, Deus transformou em bênçãos. Os discípulos enfrentaram ameaças, prisão, perseguição, morte. Contudo, corajosamente proclamaram a Cristo, o Cristo ressuscitado, e as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. O inferno foi abalado no derramamento da chuva temporã do Espírito Santo. As amarras satânicas foram desfeitas. A superstição desmoronou-se diante do poder do Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Os discípulos já não se acovardavam no cenáculo. O medo foi embora como uma sombra que se desvaneceu. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhes deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu uma grande comissão de ir e pregar o Evangelho, mas Jesus também deu uma promessa, uma grande promessa. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus também deu para você uma comissão, uma grande comissão, mas ele deu também uma bênção. O derramamento da chuva temporã do Espírito Santo e também a chuva serôdia do Espírito Santo, meu querido irmão. Você não está sozinho. O Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo, João, tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço, governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia,
escreveu ao imperador Trajano por volta do ano 110 depois de Cristo. A declaração de Plínio é significativa porque foi feita 80 anos após a morte de Cristo. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Vejam o que Plínio escreveu para Trajano, imperador de Roma. Muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocados em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa superstição, ele se referia ao cristianismo como sendo uma superstição. O contágio dessa superstição se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Mas a igreja crescia poderosamente, porque o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. A igreja vai crescer poderosamente agora. Haverá uma conversão como nunca houve. Por quê? A chuva serôdia do Espírito Santo será derramada. O que a igreja pode aprender com a igreja primitiva é que o que mais necessitamos é do Espírito Santo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Somos salvos em Jesus. Mas agora o que mais precisamos é do batismo do Espírito Santo, para que exista também esta explosão de evangelismo e esta explosão de conversões, a conversão da grande multidão. O Evangelho, a pregação do Evangelho, não vai terminar com menor poder do que quando começou no primeiro século. O fim da pregação do Evangelho será um fim majestoso, glorioso, com a conversão de milhões ao lado de Jesus Cristo, unindo-se aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, cuidando da comunidade. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o Evangelho, mas porque eles viviam o Evangelho. Essa é a diferença. Pregar o Evangelho é bom, mas o importante mesmo é viver o Evangelho. Os crentes seguiam o modelo do ministério de Cristo. Cristo percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. É isso que está escrito em Mateus 4:23. Jesus se importava profundamente com as pessoas e a igreja do Novo Testamento também se importava. Foi esse amor altruísta de Jesus colocado no coração dos discípulos, esse compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo, foi isto que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. E é isso que vai causar impacto no mundo hoje também. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 2 e os versos 44 a 47. Atos capítulo 2 e os versos 44 a 47. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Viviam unidos, ninguém passava necessidade. Porque os que tinham dinheiro colocavam à disposição da igreja para suprir as necessidades de todos. Por isso, o verso 44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Queridos, este era o estilo de vida dos cristãos primitivos. Viviam em comunidade, repartindo uns com os outros o que tinham, e as conversões aconteciam. Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja em que não existe necessidade, ninguém passa fome, em que eles vivem de forma unida e partilhando uns com os outros as suas necessidades? Lemos também em Atos capítulo 3, versos 6 a 9. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Queridos, os milagres aconteciam. Os milagres vão voltar a acontecer agora no tempo do fim, com a chuva serôdia do Espírito Santo. Os milagres e maravilhas ocorrerão. E agora lemos também em Atos capítulo 6. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 6, vamos ver os versos 1 até o verso 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Escolheram 7 varões, cheios do Espírito Santo. Esta era a credencial. A credencial não era de uma universidade, de uma instituição de ensino. A credencial daqueles que deveriam ser escolhidos, assim como os apóstolos, era ser cheio do Espírito Santo. Verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que maravilha! Deus corroborando com o crescimento da sua igreja, derramando o Espírito Santo, escolhendo homens para serem diáconos, homens que fossem cheios do Espírito Santo. A igreja de Cristo era o seu corpo na terra, e ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplos vivos da compaixão de Jesus. No grande conflito que assola o universo, o diabo quer desfigurar a imagem de Deus na humanidade. O propósito do Evangelho é outro, é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Assim era o ministério de Jesus, assim deve ser o nosso ministério. Nós deveremos, em nosso ministério, atingir a cura física das pessoas, a cura mental, emocional e espiritual. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É esta vida em abundância que nós deveremos dar para aqueles que abraçam a Jesus. Jesus anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. Isso é especialmente verdadeiro à luz do seu retorno prometido. Este mundo enfrenta uma crise. As predições de Jesus antevêm condições catastróficas antes do seu segundo advento. Quando Cristo nos toca com a sua graça curadora, ansiamos tocar os outros com o toque curador de Jesus. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com o seu amor um mundo quebrantado. O cristianismo do Novo Testamento caracterizava-se pelo amor de uns pelos outros e por suas comunidades. O que devemos fazer para provar que as acusações de Satanás contra Deus são falsas? Satanás acusou Deus e acusou a santa lei de Deus. Nós deveremos provar pela vida que vivemos que a lei de Deus é santa, justa e boa, e que pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós podemos sim obedecer os mandamentos de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia!
na parte de quinta-feira, um legado de amor. O que o apóstolo João fala sobre a essência do cristianismo? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, vamos ver o verso 35. João capítulo 13 e o verso 35. Você pode ler comigo. Verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não tem como mostrar que Deus é Deus e que Jesus Cristo é o Salvador do nosso, e que Jesus Cristo é o Salvador. Não tem como provar isso se nós, os salvos por Jesus Cristo, não nos amarmos uns aos outros. Por isso Jesus está falando aqui: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E também na primeira carta de João, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, o capítulo 4 e o verso 21. Primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. O amor é a própria essência de Deus. E o amor precisa ser também a essência da nossa religião, da nossa vida. O amor era a norma da comunidade cristã nos primeiros séculos. Tertuliano afirmou assim: são principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. Qual é esta marca que foi colocada sobre os cristãos nos primeiros séculos? Os pagãos diziam: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. O amor era a marca registrada dos cristãos dos primeiros séculos. Uma das maiores revelações do amor de Deus aconteceu quando duas pandemias, a peste antonina, cerca de 160 depois de Cristo, e a peste de Cipriano, cerca de 260 depois de Cristo. Estas duas pestes devastaram o mundo. Os cristãos ministraram aos doentes. Essas pragas mataram dezenas de milhares e deixaram aldeias e cidades inteiras com poucos habitantes. O ministério altruísta dos cristãos causou então um enorme impacto. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante essas pandemias. Por quê? O cuidado dos doentes e moribundos provocaram admiração por esses crentes e pelo Cristo que eles representavam. No livro The Rise of Christianity, de Rodney Stark, neste livro existe uma narrativa histórica moderna que retrata esses eventos sob uma luz nova e melhorada. Neste livro, o autor descreve como, durante a segunda pandemia, a pandemia de 260 depois de Cristo, os cristãos se tornaram praticamente um exército de enfermeiros que proviam as necessidades básicas para a sobrevivência da comunidade sofredora. No auge da segunda pandemia, por volta de 260 depois de Cristo, em uma carta de Páscoa, Dionísio escreveu um longo tributo aos heróicos esforços de enfermagem dos cristãos locais, muitos dos quais perderam a vida enquanto cuidavam dos doentes. Dionísio escreveu: a maioria de nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados. Sem se importar com o perigo, se encarregaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-lhes em Cristo. Com eles, partiram desta vida serenos e felizes, pois foram infectados por outros com a doença, atraindo sobre si a enfermidade de seu próximo e aceitando alegremente as suas dores. Muitos cristãos morreram juntamente com os doentes que eles estavam cuidando. Queridos, este era o amor, a marca registrada dos cristãos dos primeiros séculos. Por isso, os pagãos diziam: vejam como eles se amam. Nós precisamos aprender a morrer para o eu, para que manifestemos na nossa vida o espírito altruísta de Jesus. Aleluia! Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela perseguição foi um esforço vão. Com a derrota, com a morte dos cristãos como mártires,
Eles venceram. Com a derrota veio a vitória. Assim como Jesus, ao morrer na cruz, conquistou a maior de todas as vitórias, esmagando a cabeça da serpente. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a ser espalhado e o número dos seus conversos só aumentava. Penetravam regiões que eram inacessíveis, mesmo para os exércitos romanos. Discutindo com os governadores pagãos que estavam impulsionando a perseguição, um cristão afirmou o seguinte: vocês podem nos matar, podem nos torturar e condenar. Sua injustiça é prova de que somos inocentes. De nada vale a crueldade de vocês. Isso era apenas um convite mais forte para que outros se unissem a Jesus Cristo. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Meu querido irmão, nos primeiros séculos, o sangue dos cristãos foi semente. A história vai se repetir. O sangue dos mártires, que vão morrer após a lei dominical ser implantada no mundo, será também como semente, produzindo uma grande colheita, a grande multidão, a grande seara dos salvos, que sairá de Babilônia e que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Meu querido irmão, que Jesus derrame sobre você o Espírito Santo. Se o derramamento da chuva temporã do Espírito Santo no primeiro século resultou numa explosão de evangelismo e conversões, imaginem só o resultado do derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo sobre você, sobre mim, sobre os remanescentes fiéis. Bendito seja Deus pelo privilégio de participarmos desta explosão de conversões e exaltação do nome de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estarmos vivendo no tempo em que estamos vivendo. Na hora em que a chuva serôdia deve ser derramada sobre nós. Continue derramando a chuva temporã cada dia, mas derrama também sobre nós a chuva serôdia do Espírito Santo, para que sejamos pregadores, pregando a Tua palavra a tempo e fora de tempo, e que o Senhor nos ajude a ver o lindo resultado, que é a conversão desta grande multidão de homens e mulheres, filhos e filhas sinceros, que vão ouvir o clamor, sai dela, povo meu, e vão se unir aos que guardam os Teus mandamentos. Dá-nos esta bênção, meu Jesus, pois é em Teu nome que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.